glória passageira dos desejos mundanos. Sua divina graça, Om Vishnupad Shila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 5 de julho de 2020. Pergunta: quando somos jovens, Maya geralmente nos ataca de maneira forte e pensamos que aproveitaremos nossa juventude ao máximo, e quando envelhecermos, será o momento certo para servir Gurudev e nos rendermos a ele. Como podemos mudar essa maneira errada de pensar? Se você der uma chance a Maya, Maya o atacará. Não importa se você é jovem ou velho. Quando Mahaprabhu aceitou o sannyasi, ele tinha 24 anos. Havia deixado tudo: sua jovem esposa de 13 anos, Vishnupriya, sua mãe, deixou todos em Navadvip e foi para Keshava Bharati. Tudo que ele tinha com ele eram as roupas que vestia. Quando Mahaprabhu chegou, Keshava Bharati falou com Mahaprabhu a noite toda. E perguntei a Gurudev uma vez: o que Mahaprabhu e Keshava Bharati conversaram a noite toda? Gurudev disse: você quer... Então, o devoto pergunta sobre Maya atacar mais a pessoa jovem do que a pessoa que já tem uma certa idade. E Srila Acharya Maharaj fala que não. Se você der a brecha, se você der um espaço, Maya lhe atacará. Não importa a idade. Achamos que quando somos mais novos, Maya nos ataca mais. Mas não, depende da consciência do idoso, da pessoa mais velha, e depende da consciência da pessoa mais nova. Se a pessoa mais nova está praticando corretamente, tem vontade de fazer isso, Maya não vai atacar a pessoa nova. Então, como eu estava falando, não importa a idade, Maya vai nos atacar se nós deixarmos uma brecha. Vemos o caso, ontem lemos ainda, no livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Ontem lemos a história que Srila Siddhar Maharaj contou sobre o Brahmani que tinha lepra e ele estava no rio sagrado com a esposa. Quem não viu ontem essa aula, vai escutar de novo, rapidamente. Quem já ouviu, vamos ouvir de novo porque é bom para gravarmos esse exemplo. E o Brahmani estava tomando banho no rio sagrado com a esposa estava dando banho nele, e ele viu uma moça bonita, uma prostituta, e ele ficou interessado nela e contou isso para a mulher. Enfim, toda aquela história. Quem não ouviu a aula, ouça a aula de ontem no canal do YouTube. Temos o canal do YouTube com todas as aulas anteriores. Mas enfim, então não importa a idade. Tapasya Maharaj também já contei isso. Uma vez ele estava no hospital, no quarto junto com outro senhor. Era enfermaria, né? 2 pessoas no quarto. E ele falou que entrou uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem e uma funcionária bonita, e o senhor estava lá na cama ao lado dele, não conseguia nem comer sozinho, estava muito mal. E quando a mulher, a funcionária do hospital, virou para sair do quarto, ele ficou olhando para ela com desejo nela. Uma pessoa que não conseguia nem comer sozinho. Então, não é porque é jovem ou é velho, não há diferença. Maya vai atacar, depende da sua consciência, depende da sua prática devocional. Por isso não podemos deixar nenhuma brecha. Senão ela ataca mesmo. E ela sabe qual é o nosso ponto fraco. E como eu falei ontem, Kanaki, Kamini e Pratista, ela vai nos atacar de alguma forma dessas 3. E aí Srila Acharya Maharaj vai contando agora a história de Mahaprabhu. Antes de tomar sannyasi, ele vai conversar com o seu guru sannyasi, Keshava Bharati, e aí vai sendo contada a história agora. Vamos ouvir.
Você quer ouvir o que aconteceu entre eles? E então ele começou a contar a história muito bem explicada. Aqui está o que ele me disse. Keshava Bharati disse: você está com apenas 24 anos. Você nem sequer cruzou o ashram brahmachari, período de vida brahmachari. Como você veio receber sannyasi? Supostamente segue-se o ashram brahmachari até 25 anos de idade. Vida de girihasta de 25 anos a 50 anos. Vanaprastha de 50 a 75 anos. E então, aos 75 anos, você deve receber sannyasi. E agora é a era de Kali. Você pode nem viver até os 75. Ainda assim, Mahaprabhu disse: tudo bem, se você pensa que eu sou jovem demais, suponha que eu esteja com 50 agora. Keshava Bharati respondeu: não é possível receber sannyasi aos 50, porque você não pode controlar a pancharasa, rupa, rasa, ganda, sábida, sparsa, desejo de desfrutar com visão, gosto, cheiro, som, toque. Se você não pode controlar essas coisas, mesmo que você tenha 50 anos, não pode receber sannyasi. Então Mahaprabhu disse: tudo bem, suponha que eu tenha 70 anos. Keshava Bharati respondeu: se você não pode controlar seus 6 inimigos, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, luxúria, raiva, ganância, ilusão, apego, inveja, então mesmo se você tiver 70 anos, você não pode receber sannyasi. Então Mahaprabhu saltou para 90 e disse: tudo bem, suponha que eu esteja com 90 agora. Keshava Bharati respondeu: sim, você tem 90 anos, mas ainda não segue a Nava Vida Bhakti, as 9 práticas devocionais, e não passou por, no começo, a fé, depois boa associação, prática da vida devocional. Depois disso, as ofensas desaparecem gradualmente, a fé se torna mais forte, o gosto superior vem, então, apego, surge amor e intenso amor transcendental. É assim que o amor de Deus chega àqueles que praticam a consciência de Krishna. Shri Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, mesmo que você tenha 90 anos, você não pode receber sannyasi. Então, Gurudeva contou isso para Shilachala Maharaj, sobre quando Mahaprabhu foi pedir sannyasi para Keshava Bharati. E Mahaprabhu tinha 24 anos e o Ashana Dharma, o Dharma religioso, é dividido em 4 classes: Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi. E antigamente isso tinha uma sequência de idade para receber. Mesmo na época de Mahaprabhu e antes também, tinha uma sequência de idades. Então, até 25 anos era o Brahmachari, que era o estudante renunciado. Dos 25 aos 50 era o Grihastha, o chefe de família, a pessoa que vivia com a família. Dos 50 aos 75, o Vanaprastha. Ele já é renunciado, mas ele ainda tem uma relação com a família. Mas é casto, ele é celibatário. E também, depois vem dos 75 aos 100 anos, sannyasi. Mas hoje, isso daí, você veja só, Keshava Bharati falou isso para Mahaprabhu há 500 anos atrás. 500 e poucos anos atrás. Hoje em dia, quantas pessoas chegam a 100 anos? Pouquíssimas. Então, mas aí Mahaprabhu falou assim, ele tinha 24 anos, suponha que eu tenha 50, mas não adianta você ter 50 anos se você não controlou os 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato
os 5 sentidos. Se você não controlou os 5 sentidos, não adianta ter 50, 70 anos. E também não só controlar os 5 sentidos para ser sannyasi. O Gurudeva falou aqui. Na verdade, o Gurudeva está descrevendo o que Mahaprabhu falou com Keshava Bharati, a conversa deles. E não só isso, a pessoa precisa estar livre dos 6 inimigos. Luxúria, inveja, ira, cobiça, loucura e o ego. E aí Mahaprabhu falou, então eu tenho 90 anos, suponha que eu tenha 90 anos. E aí o guru dele, sannyasi, falou, não adianta ter 90 anos se você não pratica as 9 práticas devocionais. Então não é a idade não influi. Quanto antes começarmos, melhor na vida devocional. Mas não é porque somos novos ou idosos que Maya vai atacar ou não vai atacar. Maya sempre irá nos atacar, a ilusão sempre nos atacará, de acordo com a nossa evolução espiritual, com a nossa prática. Ela sempre nos atacará. E quanto mais evoluirmos espiritualmente, mais ela vai nos atacar. Mas quanto mais nós evoluirmos espiritualmente, mais estaremos fortes para superar o ataque dela. Quando ela der o teste, se você estiver forte, você superará o teste de Maya. Se estiver fraco, mesmo o teste sendo pequeno, cairá na ilusão material. Então, não é questão de idade, é uma questão de prática, de nível de consciência de Deus. Então Mahaprabhu disse, tudo bem, eu estou com 100 anos. Keshava Bharati respondeu, mesmo que você tenha 100 anos, você ainda não pode controlar seus 10 sentidos. Então, você não pode receber sannyasi, mesmo que tenha 100. Os 5 instrumentos são pés, mãos, reto, genitais, boca. Os 5 sentidos são olhos, ouvidos, nariz, língua, pele. Esses são os 10 sentidos. Você entende? É necessário controlar todas essas coisas. Eu lhe disse alguns minutos atrás, devemos lutar contra nós mesmos. Por que você vai brigar com os outros? Lutaremos conosco, porque temos muitos elementos inimigos dentro de nós. Isso não significa que Maya o atacará quando você é jovem. Depende da pessoa, nem sempre é assim. Se você tentar controlar seus elementos sensoriais, poderá controlá-los desde tenra idade. Alguém pensa, talvez eu não tenha outra oportunidade mais tarde, então é melhor eu aproveitar minha juventude agora ao máximo e me juntarei à consciência de Krishna quando envelhecer. Então Maya não vai me atacar, porque eu vou envelhecer e não estarei mais bonito. Ninguém vai gostar de mim. As pessoas pensam assim, mas se você pode controlar seus sentidos a partir de agora, a partir de sua juventude, não terá problema. Temos que controlar os sentidos desde tenra idade, como foi dito. Se quisermos, poderemos. E essa história de quando ficar velho, eu me dedicarei a Deus, eu já escutei muitas pessoas falando isso, inclusive parentes meus. Agora eu trabalho muito, eu quero me divertir ao máximo, eu quero viajar, porque se você assumir um compromisso com a religião, isso irá atrapalhar o desfrute material, enfim, né? Essa visão. Então, eu vou desfrutar ao máximo. Eu sou novo, eu tenho dinheiro, então eu vou desfrutar ao máximo. Isso que as pessoas pensam. E aí, quando eu ficar velho, aí sim, aí eu me dedico a Deus, porque aí eu não tenho mais como desfrutar. Mas isso é uma visão errada, temos que começar o quanto antes. Se estamos velhos já e vamos começar agora, então comece agora, nesse segundo.
Não perca tempo, porque a vida é muito curta. Mesmo quem é novo, 100 anos passa muito rápido. Silatya Maharaj fala, 100 anos passa muito rápido. E nós não temos mais 100 anos de vida. Ninguém aqui que está escutando tem 100 anos de vida nesse corpo, muito menos eu. Então, temos que aproveitar ao máximo. Não deixar para depois. E uma vez Srila Govinda Maharaj falou, quando eu era jovem, eu dedicava 50% da minha vida à devoção. Srila Govinda Maharaj falou isso. E agora que estou idoso, eu dedico 100% à vida devocional. Mas eu só tenho 50% da energia hoje. Então, quando estamos mais idosos, conforme vai passando o tempo, vamos perdendo energia. A capacidade de servir é menor. Quanto mais jovem, mais podemos servir. Temos mais saúde, temos mais vontade, mais energia. E quando vamos ficando mais velho, tudo vai se perdendo. Principalmente a saúde, a disposição. Então, não temos que esperar ficar velhos para começar a nos dedicar. Aquela visão que eu vou trabalhar muito durante 30 anos, 35 anos, para ganhar muito dinheiro e ter tudo que eu preciso, tudo que quer, né? Porque não precisamos de praticamente nada. Como diz Srila Maharaj, para vivermos uma vida simples, não precisa de muito dinheiro. É o alimento simples também que irá comprar, uma roupa simples, tudo simples. Não precisamos de fortunas para viver. Precisamos de fortuna para desfrutar. Se quisermos desfrutar, como todos querem, aí precisa de muito dinheiro. Se quiser aparecer para os outros, para artista, fama e poder, também precisamos de muito dinheiro. Mas para viver simplesmente, dedicado a Deus, não é necessário muito dinheiro. Somente para viver. Viver simples, como diz Srila Maharaj. Então, essa visão de vou trabalhar muito para ganhar, conquistar tudo que eu quero, tudo bem, a pessoa tem essa visão agora, ela optou por isso, mas isso está contra a vida devocional. Não tem como você trabalhar 10, 12 horas por dia ligado ao mundo material, aquela ganância de ganhar dinheiro, conquistar as coisas. Quanto tempo você vai dar para Deus? Vai com aquela japamala correndo para poder cumprir a obrigação que prometeu com o Guru. Quando der, vai ler uma aula. Quando der, vai ler um livro. Quando tiver algum tempo, vai assistir um programa, uma aula. Então, a pessoa deixa isso sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque depois do trabalho ainda tem um desfrute. Porque, além de trabalhar, o que vamos fazer com todo o dinheiro que estamos ganhando? Quem trabalha muito, normalmente, nem sempre ganha muito dinheiro, mas a pessoa que está trabalhando muito, que hora que ela vai desfrutar disso? E o que vai sobrar para a devoção a Deus? Praticamente nada. E os anos passam muito rápido. 10, 20, 30 anos passam muito rápido. Quem tem 30, 40 anos aí, já tem uma noção disso. E quando você vai ver, você está cheio de cabelo branco, cheio de ruga, cansado, vai querer dormir à tarde, porque está cansado. Então, deixar a vida devocional para quando ficarmos velhos não é a melhor opção. A melhor opção é começar agora. O novo começar agora, e quem já tem mais idade, mais ainda, começar agora. De se dedicar o máximo que pode à devoção. Porque não sabemos o próximo corpo qual será. Se não fizermos nada por Deus, não fizermos serviço a Deus através do Guru, a chance de voltarmos como ser humano na próxima vida é 1%. É muito pequena.
A chance é muito pequena. E a chance vai aumentando de acordo com o que fizermos para Deus. A nossa prática devocional irá aumentar a chance de voltar no corpo humano. Por que isso? Por que Deus faz isso? Porque o corpo humano é a melhor forma de servir Deus, na terra e no corpo humano. Então, se você se dedicar a Ele vai dar novamente um corpo humano para você. E não só isso. Se você se dedicar a Ele, quanto mais se dedicar, Ele vai lhe dar uma condição para começar a vida devocional onde você parou nessa. Veja só que coisa magnífica. Não há perda na vida devocional. Não há perda como aquela pessoa que trabalha desesperadamente 12, 10, 12, 14 horas por dia, só pensa em trabalho para ganhar dinheiro, para ter dinheiro para desfrutar, para comprar um carro novo, comprar uma casa, para comprar uma roupa de marca, para aparecer para o amigo, ou para aparecer para alguma menina, ou a mulher aparecer para algum homem, enfim. Isso tudo é passageiro, isso tudo vai acabar. Não precisa nem abandonar o corpo. Quando a doença vier, tudo isso vai acabar. E a doença pode vir cedo. Não é uma regra que só vem depois de certa idade. Não. Os hospitais estão lotados de pessoas novas. Então, temos que aproveitar ao máximo agora a vida devocional. Enquanto temos um pouco de energia ainda para nos dedicar. Para nos dedicarmos. Às vezes, as pessoas também pensam: sannyasis sempre tem medo. Eu vou cair ou não? Então, é melhor se tornar um girihasta, ficar em sua casa, praticar e não ter medo de cair. Algumas pessoas pensam assim, mas ao mesmo tempo, às vezes vivem como girihastas e se tornam dharamis, dedicadas a apreciar o corpo. Pensam: vivemos em uma casa grande, cercada por grandes almofadas, desfrutamos, temos boa comida, paneer, rasagula, etc. Gostamos da nossa vida de girihasta. Isso se chama tornar-se um dharami. As pessoas começam a desfrutar tanto da vida de chefes de família, mas a vida girihasta adequada não é assim. Adequados girihastas acordam de manhã cedo e praticam adequadamente. Anteontem, recebi um telefonema de um devoto da Europa. Antes de contar essa história, se lá tinha nada de contar a história, a vida de girihasta, como foi dito, a pessoa fala: não vou receber sannyasi, não vou me tornar o brahmachari, um vanaprastha, porque posso cair. Mas isso não significa, tudo bem, o sannyasi vai cair, como Srila Govinda Maharaj fala, se o sannyasi cair, a mácula nunca sumirá. Aquela marca que foi feita nunca sumirá. Então, uma posição de sannyasi é uma responsabilidade grande, porque é o exemplo. O sannyasi está dando exemplo. Por exemplo, se fosse no católico, ele seria o padre. Se fosse no evangélico, ele seria o pastor. O Ashrama Dharma, o sannyasi é o máximo do Ashrama Dharma. A posição mais elevada da Ashrama Dharma é o sannyasi. Então, nós não temos que pensar: o sannyasi pode cair, então eu vou ser um girihasta. Porque o girihasta também tem que seguir o que o sannyasi segue. Não é porque nós somos girihastas, vivemos em família, que podemos fazer tudo. Temos que seguir os princípios também. Não podemos fazer sexo ilícito. Temos que seguir os princípios, os preceitos. Porque viver em família não é desfrutar, é ter uma família de Krishna. Como diz Srila Acharya Maharaj, o girihasta que segue corretamente a vida devocional, a consciência de Krishna, ele tem suas obrigações também. Ele tem que fazer o seu processo devocional.
E quanto mais ele estiver longe do desfrute material, da luxúria, melhor para a vida devocional dele. Não é só o sannyasi que não pode fazer as coisas erradas, desfavoráveis da devoção. Todos nós temos que fazer. É claro que o sannyasi está no holofote. Todo mundo olha o sannyasi. Se o sannyasi fizer algo errado, todo mundo aponta o dedo para o sannyasi. Durante muito tempo ficam apontando o dedo. E daí quando o sannyasi estiver velhinho, bem velhinho, ainda vão lembrar do que ele fez errado. Sempre vão lembrar. O grihasta vão lembrar menos, mas não importa os outros. Krishna está vendo tudo. Se nós somos grihasta agora, vestimos branco, não vestimos açafrão e fazemos algo errado, Krishna está vendo. Paramatma, Krishna na forma de Paramatma, está somente observando. O Paramatma, a função do Paramatma dentro de nós, dentro do nosso coração, é observar nossa alma, porque a alma está dentro do coração. E o Paramatma está observando a alma dentro do coração. Então não adianta querer, eu quero ser um grihasta, eu vou continuar grihasta, porque aí eu faço o que eu quero. Você pode fazer o que você quiser, mas isso não é consciência de Krishna. Se você quiser elevação na vida devocional, tem que seguir também como um sannyasi. Sair pregando também, não é só o sannyasi que deve pregar. Não é só o sannyasi que tem que seguir as regras e regulamentos. Todos nós temos que seguir. E agora vai ser contada outra história. Ele havia se juntado à missão no tempo de Srila Guru Maharaj. Ele é um bom devoto, está me ajudando. E no tempo de Gurudev, ajudou muito a missão. Ele é um homem muito entusiasmado. Quando ele me ligou, ele gritou: Maharaj, minha vida se foi agora. Você dorme às 10 horas e acorda às 4 ou 5, mas minha vida é exatamente o oposto. Eu vou dormir às 2 horas da madrugada e durmo até às 9 ou 10. Estou fazendo exatamente o contrário. Como eu me tornei tão ruim? Não estou praticando adequadamente porque estou sofrendo muito na minha vida familiar. Esse sentimento dele sobre si mesmo é: minha vida está sempre absorvida pelo pecado. Não há nenhum traço de piedade. Ele disse: estou sofrendo muito. A noite toda penso como estou usando a minha vida e sinto muita dor. Esses eram seus sentimentos. Veja só, um devoto da Europa que serviu Srila Govinda Maharaj, ajudou muito, ajuda Srila Maharaj, e ele tem a consciência que ele está da forma errada na prática devocional. Por quê? Porque ele vai dormir às 2 da manhã, ele trocou os horários. Isso não é adequado. Então ele vai dormir às 2 da manhã e acorda às 9, 10 horas da manhã. E ele sabe, ele tem consciência disso. Isso daí ele está no modo da ignorância, ele está em Tamaguna. E aí a desculpa é a família, a desculpa é isso, a desculpa é aquilo, mas é Maya. É Maya pegando, fazendo a pessoa trocar os horários em vez de acordar cedo, de fazer sua prática. Ele está invertido. Srila Maharaj vai dormir 10 da noite, 4, 5 da manhã ele já está servindo. E vai até as 10 da noite servindo. E Maya pegou esse devoto, e ele tem consciência disso, que ele não está praticando corretamente. Então temos que tomar cuidado, porque nem sempre nós vemos que estamos errados. Esse é o grande problema. Esse devoto ele tem a boa fortuna. Por que ele tem essa boa fortuna de saber que ele está errado? Porque ele serviu o Gurudeva, ele serviu a Gauracharya Maharaj, ele serve ainda. E ele está chateado com isso, que ele está praticando da forma errada. Ele tem consciência, mas às vezes o devoto não tem essa boa fortuna. Ele acha que o que ele faz está correto. Ficar dormindo tarde, acordando tarde.
devocional correta. Então, temos que tomar cuidado, por isso que temos que praticar os 9 processos principais para que Maya não encontre um buraco, como Srila Maharaj fala. Se ela encontrar um buraco em nós para entrar, ela vai entrar e vai dominar. E aí vai ser muito difícil sair desse domínio de Maya. Ela domina a nossa mente. Uma vez que ela se instala na mente, é difícil tirá-la. É melhor fazer com que ela não entre na nossa mente. E como podemos fazer isso? Fazendo a vida devocional, o processo devocional. Pensar em Deus, em Krishna, como Srila Maharaj fala. Ontem também lemos Srila Siddhartha Maharaj falando, pense em Krishna. E nos 9 processos principais devocionais, estamos sempre pensando. Um deles é especificamente pensar em Deus. Smarana é pensar. Mas quando você está cantando o Santo Nome, você está pensando nele. Quando você está pregando, você está falando sobre ele, você pensa nele. Quando você serve Deus no altar, você está pensando nele. Todos os processos, a gente está pensando nele. Vamos ler somente a última parte dessa aula aqui. No entanto, eu sabia que era veneno, ouvi dizer que era veneno, mas ainda assim bebi. Você sabe tudo. Você era um brahmachari, fez puja, viveu uma vida devocional adequada, mas depois vai para a vida familiar e perde sua prática devocional. Começa a relaxar e não pratica o tempo todo. Assim que você adquirir um ponto fraco, Maya o atacará. Maya sempre procura nossos pontos fracos. Uma formiga sempre procura um buraco, e assim que o encontra, entra nele. Maya também é assim. Ela procura por qualquer buraco em nós, e quando chegar a hora, ela o atacará. Ela está sempre pronta para atacar você. É por isso que devemos ter muito cuidado. Agora você diz que se tornará girihasta, mas quando passar alguns anos, você se arrependerá. Não estou dizendo que a vida de chefe de família seja ruim, mas já vi tantos brahmacharis na minha vida que deixaram o templo e foram para a vida de chefe de família, e agora eles pensam quanta austeridade há na vida de chefe de família. Eles me dizem o quanto estão sofrendo, quanto têm que trabalhar. Trabalham 24 horas por dia para manter a família, os filhos. Eles têm uma dificuldade muito grande e não têm tempo de ir ao Mangalarati. Você conhece a história Família do Gita. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur contou essa história. Eu já disse isso muitas vezes. Uma vez, um homem recebeu iniciação de seu guru, e Gurudev disse-lhe para ler o Bhagavad Gita todos os dias. O homem concordou e começou a ler o Bhagavad Gita. Depois de um tempo, ele pensou: há tantas pessoas aqui, é muito barulhento. É melhor eu ir para as montanhas, em algum lugar de Rishikesh ou Haridwar, e ficar lá lendo o Srimad Bhagavad Gita em paz. Então, ele foi para a montanha e começou a ler o Bhagavad Gita lá. O problema é que ele havia deixado o mundo e foi morar na montanha, mas tinha alguns desejos materiais. Ele não deixou esses desejos materiais no mundo, levou-os com ele. Então, um dia, quando ele estava lendo o Bhagavad Gita, adormeceu e, quando acordou, viu que um rato havia mordido seu Gita e algumas páginas haviam desaparecido. Irritado, ele pensou: vou ensinar uma lição a esse rato. Então, ele foi procurar um gato. Ele encontrou um gato, levou até lá e o rato se foi. Agora, o gato estava com fome e ficava miando o tempo todo. Como ele vai alimentá-lo?
Ele pensou que era necessário arranjar um pouco de leite para o gato. Então ele procurou uma vaca. Em seguida, surgiu outro problema. Quem cuidará dessa vaca? Quem dará comida à vaca? Então, ele arranjou uma menina para servir a vaca. Logo, ele começou um relacionamento com aquela garota e eles se casaram. Ele começou sua vida de chefe de família e teve 5 filhos. Toda vez que ele se sentava para ler o Bhagavad Gita, todas as crianças vinham atrás dele. "Oh, papai, me dê isso, me dê isso." Ele estava muito cansado disso. Então, um dia, seu Gurudev decidiu ir vê-lo. "Quero ver meu discípulo adequado." Ele partiu para Rishikesh. "Quero ver como ele está lendo o Bhagavad Gita lá." Quando ele chegou, viu seu discípulo, sua casa e tantos filhos. Viu que seu discípulo havia esquecido sobre a leitura do Bhagavad Gita. É assim que Maya ataca você. Então veja só essa história. Mas antes dessa história, vamos comentar um pouquinho sobre a vida de Brahmachari, né? Como o Srila Acharya Maharaj diz, Brahmachari, alguns largam e vão ser grihasta, casam, enfim, vão morar em vida familiar. Mas muitos se arrependem. E Srila Govinda Maharaj, no seu livro Atado pelo Afeto, ele fala que não é bom, não é apropriado. A pessoa já está renunciada, ela já fez um voto de renúncia. Não é apropriado ela sair para ir para uma vida de grihasta. Por quê? Porque ela vai voltar para o mundo material. Não que ela esteja totalmente no mundo espiritual como Brahmachari, mas ela vai para a grihasta para quê? Para que ela vai viver numa vida familiar? Se ela mora no templo, para que ela quer ir para uma vida familiar? Para ter mais conforto, para ter uma mulher, enfim, ou um marido, se for uma Brahmacharini. Então, Srila Govinda Maharaj também não achava apropriado isso. Srila Bhaktisiddhanta também não. E o sannyasi nem se fale, né? Srila Govinda Maharaj também fala, o sannyasi não deve largar o sannyasi, de forma alguma. Porque ele está indo para o inferno se ele largar o sannyasi para virar um grihasta novamente. Isso é Srila Govinda Maharaj que fala no seu livro, Atado pelo Afeto. E aí Srila Acharya Maharaj conta a história desse devoto que o Guru mandou ele ler o Gita, né? E tem toda essa história, sempre aparece alguma coisa para atrapalhar. Por quê? Porque ele resolveu ir para uma montanha e para um lugar que não tinha muita habitação, um lugar sozinho, para ler, mas ele levou todos os seus inimigos. Quais são esses? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego. Ele levou com ele, não é porque ele está na montanha, ele está no sítio, ele está na fazenda, que ele não está querendo isso, que ele se livrou desses inimigos. Não, ele continua com ele. Somente renunciou externamente. E aí ele foi lá ler o Gita. E aí, como foi dito, apareceu o rato e comeu um pedaço do Gita. Ele arrumou um gato para matar o rato, para tirar o rato de lá. Aí o gato tinha fome, ele pegou uma vaca para dar o leite. Mas aí alguém tinha que tomar conta da vaca, porque se ele fosse ler o Gita, como é que ele ia tomar conta da vaca e ler o Gita? Aí ele arrumou uma mulher lá e casou. Ele arrumou alguém para tomar conta da vaca, uma garota, ele casou com ela, e aí vieram os filhos, e cada vez pior. E ele esqueceu do Gita. A vida material é assim. A pessoa começa a trabalhar, não tem tempo, e cada vez vai ter menos tempo para a devoção. Porque aí, no início, ela trabalha, mas ela não tem muito dinheiro para desfrutar. Depois ela trabalha e aí começa a ter dinheiro para desfrutar. Então ela não vai querer fazer a devoção, ela vai querer usar o dinheiro para o desfrute dos sentidos. Como o rapaz aí, o Guru voltou para vê-lo, se ele estava lendo Gita, e ele estava com os filhos, enfim,
o filho pedindo uma coisa, outro filho pedindo outra. Esse é o mundo material. Temos que dar um tempinho para a devoção. Como alguns falam, se eu não tiver nada para fazer, eu apareço no templo. Não, não é assim. A prioridade tem que ser Deus. A prioridade da nossa vida, se buscamos Deus, temos que dar o melhor espaço para Ele. O maior espaço para Ele, se queremos Deus realmente. Se não queremos, vamos continuar no mundo material, como estamos hoje. Alguns desfrutando mais, outros sofrendo mais. E na próxima vida, se você desfrutou muito nessa, na próxima você vem sofrer mais. E se você sofreu muito nessa vida, na próxima você irá desfrutar mais. E assim o ciclo. Normalmente é assim. Ninguém vem todas as vidas só desfrutar ou só sofrer. Na mesma vida nós sofremos e desfrutamos um pouco de cada. É intercalado isso, porque estamos na dualidade. Um pouco de sofrimento e um pouquinho de alegria material. Mas de vida para vida também. Uma vida normalmente predomina o sofrimento, na próxima vida predomina o desfrute material. Aí na outra vida próxima predomina o sofrimento. E assim vai no ciclo do Sansara, a roda do Sansara, a roda das reencarnações. E a única forma de sairmos disso é deixar um pouquinho de tempo do dia, de 24 horas. Vamos deixar um pouco das 24 horas para Deus. 10% de 24 horas, faça o cálculo aí. Quem tem calculadora? 24 vezes 60. Quantos minutos dá? Faça o cálculo e divida por 100. Aí você vai ver quantos minutos, quantos por cento você vai dar, quantos minutos você vai dar em 1%. Quantos minutos precisa do dia para dar 1% para Krishna? 24 vezes 60. Dividido por 100. Faça aí. Aí vamos ver. São muitos minutos. 1%. O que é 1% para dedicar a Deus? Nada. Se vamos dedicar 1% da nossa vida para Deus, o que vamos conseguir com isso? Como diz Gurudeva em algumas aulas, Shivagovina Maharaj, você dá 1%, 10% e quer 100% de Deus? Você dá 20% para Deus e quer 100% dele? Ah, mas eu fiz durante anos e anos e anos, eu estou há 30, 40, 50 anos na missão, mas quantos minutos por dia você deu para Deus? Como que podemos querer atingir Sharanagati? A entrega total a Deus, dando tão pouco para Ele. Não é assim que funciona. Estão me avisando aqui do microfone, mas eu já avisei. Talvez nesse momento a pessoa não estava ouvindo. Eu tive que desligar o microfone porque o iPad está sem bateria e só tem uma entrada. Então, ou eu ligo o microfone ou acaba a bateria e encerra a transmissão. Então, eu achei melhor deixar a transmissão rolando e o som um pouco mais baixo. Não há outra forma. É como a vida transcendental e a vida material. Não tem como seguir as duas ao mesmo tempo. Se queremos o máximo de uma, não conseguiremos a outra. Se queremos o máximo da vida material, o máximo do desfrute, não conseguiremos a vida transcendental, a vida espiritual. Se queremos a vida espiritual, não tem como ter o desfrute. É antagônico, uma vai para cada lado. Se você quer ir para o norte, não tem como você andar para o sul.
A vida material e a vida transcendental é diferente, são opostas. Como aqui agora no caso do iPad, ou eu coloco o microfone, ou eu coloco o carregador da bateria dele. Então, não temos como seguir os dois. Nós seguimos os dois, na verdade, por isso que não fazemos corretamente nenhum nem outro. Mas estamos no estágio que temos que levar os dois, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem sua responsabilidade. Mas conforme você vai se entregando a Deus, quanto mais porcentagem nos entregamos a Deus, Deus fará um arranjo que você conseguirá viver e cada vez se dedicar mais. Temos que ter essa fé. Temos vários exemplos disso, de pessoas que se dedicaram cada vez mais e conseguiram criar seu filho, conseguiram ter sua família. Mas temos que dar um pouquinho para Deus. E gradativamente Deus vai nos dando mais e mais. Mas Deus vai nos dando mais o quê? Mais serviço a Ele. Não mais coisa material. Quanto mais nós nos dedicarmos a Deus, Ele não vai nos dar mais coisas materiais. Não é essa a visão correta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Senão vamos começar uma outra parte da aula de Srilacharya Maharaj. Ele vai falar sobre as prioridades eternas. Prioridades eternas. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. 5 de julho de 2020, parte 4. Pergunta. Ouvi dizer que os devotos não cometem ofensas por engano e que os devotos não vão para o inferno. Você poderia comentar? Sim, se os devotos não cometem ofensas, por que eles irão para o inferno? Se é um devoto adequado, ele sempre fica com o Senhor, com o seu Guru. Por que um devoto adequado irá para o inferno? Os devotos sempre cantam o santo nome. Todos podem cometer um erro, errar é humano, mas nosso Gurudev está lá. Nosso Guru Varga está lá e eles podem nos corrigir. Qual é o problema? Além disso, sempre pensamos que somos ofensores, que sempre cometemos ofensas, consciente ou inconscientemente, mas cometemos muitas ofensas. Como são as ofensas? Existem 32 tipos de ofensas ao serviço, Seva Aparada. 10 tipos de Vaishnava Aparada, Dham Aparada, Nama Aparada. Existem tantas ofensas, inevitavelmente cometemos ofensas, mas ao mesmo tempo as ofensas podem ser removidas através do serviço. O devoto então pergunta para Srilacharya Maharaj sobre ir para o inferno, que o devoto nunca vai para o inferno, e sobre ofensas. E Srilacharya Maharaj fala, se você praticar da forma correta, claro que você não irá para o inferno, para os planos infernais. E ofensas, estamos sempre cometendo ofensa. Quando cantamos o Santo Nome, estamos cometendo ofensa. Nama Parada, não há como não cometer Nama Parada, no estágio que estamos agora. Sempre que cantamos o Mahamantra Hare Krishna, sempre que cantamos a Japamala, estamos cometendo ofensa ao Santo Nome. Ou uma, ou duas, ou três, ou 10, porque são 10 ofensas. 10 Nama Aparada. E cometemos várias outras ofensas, sempre, mas como diz Srilacharya Maharaj, o serviço tira a ofensa. Mas não é por isso que devemos fazer ofensa, cometer ofensa, e depois cantar o Santo Nome para tirá-la. Essa é uma das ofensas ao Santo Nome. Fazer algo errado e depois cantar o Santo Nome para tirar esse algo errado que fizemos.
Mas não temos que nos preocupar com isso, temos que focar no serviço devocional. A ofensa sempre acontecerá, mas temos que focar e tentar com a inteligência não cometer ofensa. Gura parada, seva parada, vamos fazer o melhor que podemos no serviço, sem vachinava parada, não falar mal dos outros. Silatara Maharaj sempre está falando isso, ele falou isso a aula passada também, não falar mal do outro, não fazer fofoca, porque sempre vai ter uma reação sua. Você terá uma reação se você falar mal do outro. Não é só o outro que fez algo errado que terá a reação sobre aquilo. Você que está comentando sobre a falha do outro, também terá uma reação sobre isso. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E podemos controlar isso, ajudar através do quê? Da inteligência. Vamos tentar nos policiar. É difícil? Sim, é muito difícil, mas temos que tentar nos policiar para não cometermos ofensa. Vamos continuar a leitura, então. Então Mahaprabhu disse, tudo bem, eu estou com 100 anos. Keshava Bharati respondeu, mesmo que você tenha tudo... Peraí, não é essa parte aqui. Pergunta, você poderia, por favor, explicar a importância dos livros Shri Brahma Samhita e Shri Krishna Karnamrita para a nossa Sampradaya? Sim. Brahma Samhita é um dos principais livros de nossa Sampradaya. Mahaprabhu encontrou este livro no sul da Índia. Ele mesmo o leu. Brahma Samhita é um registro das palavras do Senhor Brahma. É necessário e importante ler este livro, ler todos os slokas e entender seu significado. Mahaprabhu trouxe 2 livros, Shri Krishna Karnamrita e Brahma Samhita. Ele os encontrou e trouxe para Puri, mas aqueles que são ofensores dizem que Mahaprabhu os havia escrito. Não é verdade. Brahma Samhita é o que Brahma disse. Contém as orações e realizações de Brahma. Krishna, que é conhecido como Govinda, é o controlador supremo. Ele tem um corpo espiritual, eterno e feliz. Ele é a origem de todos. Ele não tem outra origem, pois é a principal causa de todas as coisas. Shri Brahma Samhita. O devoto pergunta sobre 2 livros que Mahaprabhu trouxe do sul da Índia. Nós temos um traduzido para o português, Shri Brahma Samhita. É um livro que conta como é o mundo transcendental. Ele descreve como que é o mundo transcendental. Não temos mais ele fisicamente, mas temos ele em PDF. Mas é um livro muito difícil de compreender. É muito difícil, porque está descrevendo o mundo transcendental. E alguns, como o Silatara Maharaj fala, alguns falam que Mahaprabhu ele mesmo escreveu, mas Mahaprabhu somente escreveu 8 versos. Sri Shikshastakam. Quem escreveu o Brahma Samhita foi o Senhor Brahma. Este e outros slokas famosos e fundamentais são encontrados lá. Às vezes, quando escrevemos livros, também citamos versos diferentes do Brahma Samhita. Ao ler o Chaitanya Charitamrita, você encontrará uma descrição de como Mahaprabhu trouxe esses 2 livros. Não há uma descrição muito detalhada. Ele encontrou esses livros, os trouxe a Puri e os distribuiu entre os devotos. Não há grande história sobre isso. Pergunta. Chaturmasya começa hoje. Você poderia nos explicar como observar esses 4 meses de Chaturmasya? Verdade. Gurudev disse que não podemos seguir Chaturmasya corretamente. As regras de Chaturmasya, ou o mês de Niyam Seva, são muito rígidas.
Você não pode comer alguns tipos de vegetais. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tantas coisas estão escritas sobre isso em Hari Bhakti Vilas. Gurudev não deu muita importância a Chaturmasya. Ele sempre honrava Prashada. Uma vez, Shripad Damodar Maharaj esteve em Kaikali e um dos discípulos de Gurudev deu a Shripad Damodar Maharaj algum patal, um tipo de vegetal proibido durante Chaturmasya. Damodar ficou muito bravo. Ele saiu e correu para o quarto de Gurudev. Eram 12 horas. Gurudev estava descansando. Então, ele se sentou à sua porta e esperou. Quando Gurudev acordou às 14h30, chegou a Gurudev e disse: "Vou fazer uma greve de fome se você não expulsar esse homem. Ele me deu patal." E Gurudev respondeu: "Maharaj, você sempre vê patal, mas não acho que estou comendo patal. Acho que estou honrando Prashada. Você entende? Existem tantas restrições. Você não pode comer tomates, não pode comer patal, essas coisas. Existem muitas regras e regulamentos. Há também, durante o mês de Niyam Seva, há muitas coisas necessárias a seguir, mas Gurudev deu algum alívio aos devotos estrangeiros, porque eles não podem seguir todas essas coisas corretamente e não podem seguir todas as regras muito estritas que os 6 Goswamis seguiram corretamente quando permaneceram em Vrindavana. Isso é a questão principal. Portanto, qualquer que seja o vegetal que você obtenha no mercado, compre-o, cozinhe-o e faça uma oferenda às deidades e honre essa prachada. Isso é suficiente para você. Não é necessário pensar muito em Chaturmasya. Não pense muito sobre isso. Pense apenas em fazer seu serviço corretamente, em praticar corretamente, em evitar más associações. Dê muita importância a tudo isso. Essas são as principais coisas para a sua vida espiritual. Chaturmasya são os 4 meses de monções na Índia, onde chove sem parar. Não sei se esse ano já começou, mas não é todo ano que acontece isso. Mas eram feitos vários votos. Vrata quer dizer voto de austeridades, não comer certos alimentos, e Srila Bhaktisiddhanta era muito austero, ele fazia muitas austeridades. Mas como Srila Acharya Maharaj fala, nós somos ocidentais, nós não conseguimos fazer isso. Então não temos que nos preocupar muito com Chaturmasya. O último mês de Chaturmasya, que é Kartiki, esse sim é o mês que Krishna mais aceita nosso serviço devocional. Então, nesse mês tem algumas canções que nós temos que cantar a mais todos os dias, algumas coisas a mais, mas não é o foco. Não precisamos ficar muito preocupados com esses 4 meses de Chaturmasya. Vamos terminar a leitura agora somente com mais um trecho. No outro dia, 6 devotos vieram receber minha iniciação pela manhã. O último era uma senhora que tem seu próprio hotel e restaurante. Ela me disse que eles cozinhavam carne e peixe naquele restaurante e me perguntou como ela deveria praticar. Eu disse a ela: você deve cantar o santo nome e não comer carne, peixe. Eles podem cozinhar no restaurante, porque é seu comércio, mas você não deve comê-la. Ela disse que não comia carne e peixe há muitos anos, mas estava preocupada com o cheiro da carne. Eu disse: o que você pode fazer? Se você pode obter um negócio melhor, faça outro negócio. Mas até que você não tenha outro negócio, continue administrando seu hotel. Enquanto isso, eu pensava: a senhora tem um hotel, muitos clientes vêm ao seu restaurante e agora ela veio para receber a iniciação. Talvez ela esteja me dando o vírus corona. Pergunta: atualmente, estamos todos confinados em nossas casas. Qual é a sua recomendação para nós? Todo mundo está em casa.
mas há um centro lá em Paipa e Bogotá. Por que você não pode ir ao centro? Se sua casa é o centro, você pode ligar para todo mundo, realizar programas de pregação. Comece a pregar nos programas e pratique adequadamente. Ofereça a boca todos os dias. Se não houver restrições de bloqueio, os devotos podem entrar e se juntar ao Sankirtan. Você pode dar aula, fazer Sankirtan todos os dias. Você deve fazer tudo isso. É necessário continuar o programa de pregação. Na verdade, um dia todos nós vamos morrer e esse dia está chegando. Então, por que estamos perdendo o nosso tempo? Nós devemos praticar, dar palestras, devemos pregar. É necessário. Eu também estou fazendo isso. Então, no início agora aqui do final, Silachara Maharaj fala sobre uma mulher que se iniciou com ele e ela tem um restaurante, o restaurante e hotel. E eles fazem peixe, enfim, cozinham carne. E outro dia Silachara Maharaj falou que a própria cheiro da carne é como comer a carne, porque estimula o nosso olfato. E ela deve ter escutado essa aula e ela perguntou o que fazer. Ele falou, cante o santo nome e se tiver um jeito de ter um outro comércio, outra coisa melhor, faça. Tudo é tempo, lugar e circunstâncias. Se você realmente tiver a vontade de não ter mais isso e ter um hotel vegetariano, sei lá, ou mudar de ramo, um restaurante vegetariano, Krishna vai fazer o arranjo. Mas enquanto não há o arranjo, vai fazer o quê? Swami Prabhupada, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quando veio para os Estados Unidos, da Índia para os Estados Unidos, ele dividia uma geladeira com carne. Na geladeira que ele colocava os legumes, colocava as coisas para cozinhar, tinha carne, mas tudo é tempo, lugar e circunstância. E ele, claro que isso incomodava ele não queria isso e foi feito um arranjo, foi temporário isso para ele. Então, Silachara Maharaj falou, você quer que eu faça o quê? Tente arrumar um jeito de não trabalhar com isso, porque se você trabalha com carne, você vende, você corta, você faz qualquer comércio com isso, a reação virá. Você terá reação sobre isso. Mas se você tiver vontade, fé e realmente quiser com que isso acabe, Krishna fará um arranjo. Então, assim terminou a outra parte da aula de Silachara Maharaj. E no final, um devoto pergunta para ele o que fazer com a quarentena e tal. Ele falou, pregue, faça o programa online como ele está fazendo. Vá no templo se estiver liberado, faça o canto congregacional, se não. Pregue, faça a prática diária, ofereça comida para a deidade, para o quadro, para a foto, enfim. Não podemos parar, nada é motivo para parar a vida devocional, temos que sempre continuar. Não importa onde estejamos, não importa em que circunstância, temos que continuar sempre a vida devocional até o último minuto, até o último segundo, se possível. Porque isso nos trará uma fortuna espiritual, sukriti, para a próxima vida e para a próxima vida e para a eternidade. O que fazemos devocionalmente é para a eternidade.